Olá pessoal, graças e paz. Vamos iniciar nessa noite de quarta-feira, dia 29 de julho, mais um pequeno grupo online da Segunda Igreja Batista em Gramacho. E eu quero convidar você que está aí acessando, o nosso canal de internet, o nosso portal da Segunda Igreja Batista em Gramacho, que você possa compartilhar exatamente essa live que nós vamos começar exatamente nesse momento, mais um encontro online da Segunda Igreja Batista em Gramacho, que tem sido um tempo muito abençoador para todos nós. Então você que está chegando, boa noite, graça e paz a você. Compartilhe essa live, alguns minutinhos ainda a gente vai aguardar mais irmãos se aproximarem, chegarem, para que o estudo dessa noite venha a acontecer. Então, enquanto a gente não começa, vai convidando aí o pessoal, vai compartilhando essa live, vai colocando aí nos grupos sociais, no WhatsApp, junto das pessoas que você acredita que tenha a alegria e a vontade de estar com a gente online, ok? Então eu estou preparando tudo aqui primeiro, daqui a pouco nós vamos começar. Enquanto isso eu estou organizando, a gente vai conversando um pouquinho. Bom pessoal, ontem nós não fizemos a nossa live, nós tivemos junto com a palestra do irmão Messias. Messias esteve ministrando a palavra de Deus ontem, através de uma reflexão sobre a questão do tempo que nós estamos vivendo, e eu não fiz o estudo no Filipenses. Então, hoje nós vamos dar continuidade à carta de Filipenses. Nós já estudamos Tiago e terminamos o Evangelho de Lucas, estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo, e concretizamos esses dois livros maravilhosos do Novo Testamento. Agora, nós estamos na carta de Filipenses e eu quero contar exatamente com a sua participação aí, convocando outras pessoas para estar conosco aqui na live da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Tá ok? Eu vou aguardar mais um pouquinho, ver quem está chegando, quem está se aproximando aí, e deixa eu ver quem já chegou. Carlos Rubens, Doralice, o Gilson Martins está por aqui, Rosângela, Gilca, Soninha, Edileuza Lima, Nete, Marinete Felício. A turma já está chegando aí. Se você chegou, vai deixando oi, vai deixando boa noite. Deixa aí a graça e a paz aí, que daqui a pouco nós vamos começar já, nesse momento, o nosso estudo bíblico online. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se mais pessoas se aproximam do estudo dessa noite. Enquanto isso, eu vou divulgar aqui o nosso almoço. Dia 16 de agosto, nós teremos um almoço para ajudar os missionários. Os irmãos sabem, a Segunda Igreja Batista em Gramacho é uma denominação da Igreja Batista. Nós temos 2.000 missionários no mundo. Vou repetir, 2.000 missionários no mundo. E nesse tempo agora de pandemia, devido a essa dificuldade que nós estamos vivendo, os países estão fechados, o comércio está fechado, e os missionários também estão parados em relação às suas atividades. Mas graças a Deus, a informação que eu tive do nosso diretor, que nenhum missionário se perdeu, desses 2.000 que nós temos no mundo, nenhum deles se perdeu com essa enfermidade. Todos estão bem de saúde, alguns adoeceram, mas simplesmente conseguiram sair da enfermidade. E nós precisamos fazer uma campanha, um almoço, para poder ajudá-los, porque os 2.000 missionários, a campanha de missões da junta, que é no primeiro semestre, foi prejudicada. As igrejas estão fechadas, não houve possibilidade de fazer a campanha e eles precisam de apoio. Então, missionário tem família, missionário tem filho, missionário precisa comer. E o que nós vamos fazer? Nós vamos promover o almoço no dia 16 de agosto na nossa igreja, e eu quero contar com a sua participação. Logo após terminar esse vídeo, eu vou deixar aqui o bannerzinho, onde tem o zap do irmão Hugo, que está cadastrando o nome de todo mundo. Nós já conseguimos vender 123 almoços até o momento, em 2 dias de divulgação. A nossa meta é chegar a 400 almoços. Então, como vai acontecer? No dia 16, a partir de 11 horas, você pode ir até a Segunda Igreja Batista em Gramacho e retirar o seu almoço, ou almoçar lá com a gente, ou então você pode levar também para a sua casa. O cardápio é exatamente frango grelhado, arroz, feijão, saladinha e uma farofinha
também ali para fazer um acompanhamento. No último almoço, nós vendemos 330 almoços, foi um momento muito bom. Tudo que foi arrecadado foi para comprar cestas básicas. A Segunda Igreja Batista está ajudando exatamente 50 famílias por mês, ajudando com cesta básica, fazendo a obra que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para fazer a obra tanto missionária como também a obra social. E você faz parte de uma igreja que não é da mídia, que não é mega igreja, que não é uma igreja elitizada, é uma igreja de comunidade, mas ela não deixa de abraçar e de cuidar daqueles que precisam. Então eu quero motivar você, gente. Reserva seu almoço, tenta vender, tenta ligar para alguém, tenta convencer. O valor, R$10. Um almoço por R$10 é pouco, é mínimo. Então eu quero contar com a sua participação. Nossa proposta é uma proposta missionária. A igreja não vai ficar com nada. Tudo que nós vamos arrecadar, nós vamos entregar para missões. E nós estamos também contando com doações. Nós precisamos comprar a carne, precisamos comprar o arroz, comprar o feijão. Se você puder doar esses alimentos, você vai exatamente nos ajudar. Então, a Segunda Igreja Batista não parou, ela continua trabalhando, mesmo não voltando agora os cultos devagar, nós estamos trabalhando em prol da obra missionária. E eu estou vendo a galera chegar aí, o Biratã, pastor Biratã, Deus abençoe, Jorge Luciano, Deus abençoe, Roseni, já chegou, Roberto Alho, Joselita, Ilza, pastor Antônio Sampaio, Fábio Soares, Paulo Roberto Bonifácio, Deus abençoe vocês e muito obrigado aí por você estar junto com a gente. Muito bem, pessoal, são 20 horas e 2 minutos. Não sei se eu já começo o estudo, eu aguardo mais um pouco. Tem muita gente que chega atrasado, chega no meio do estudo, algumas pessoas acabam chegando e perdem, só entram depois que é feita a gravação, mas o importante é você estar com a gente, é você estar participando aqui com a nossa live. Beleza, pessoal? Então vamos embora, vamos para dentro, vamos começar. 20 horas e 3 minutos, já deu tempo, pessoal, chegar. Vamos lá, vamos caminhar agora na carta de Filipenses. Muito bem. A carta de Filipenses, como nós já falamos, ela é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ela é uma carta muito amorosa, é uma carta muito... uma carta que expressa todo o amor do apóstolo Paulo por essa igreja. É uma carta muito generosa, que demonstra como se fosse uma agenda que o apóstolo Paulo tinha para poder coordenar essa obra que ele estava fazendo. Muito bem, vamos recapitular um pouquinho como surge a igreja de Filipenses. Primeiro, a igreja de Filipenses é fundada pelo apóstolo Paulo. É a primeira igreja na Europa. Lembra que em livro de Atos, capítulo 16, o apóstolo Paulo, ele sente o desejo para ir com Silas, para a Ásia, e o Espírito Santo toca no seu coração e o impulsiona a ir para Filipe. Então, ele tinha uma agenda, Deus tinha outra, e ele foi então exatamente para a Ásia, para a Europa, e não vai para a Ásia. Ali houve uma mudança de plano. Paulo então chega em Filipe e ele começa então o seu trabalho de evangelização. E aí nós começamos a estudar como se forma essa igreja. E nós vimos que na última aula, você pode ver no canal da igreja no YouTube, você pode rever essa aula, que quando Paulo chega em Filipe, ele simplesmente encontra algumas pessoas que vão formar essa igreja. Ali se começa o processo da conversões de gente para formar a igreja de Filipenses. Então, veja bem, Paulo está escrevendo a carta de Filipenses, mas antes da gente falar da carta, nós precisamos entender quem é que está recebendo essa carta, quem são essas pessoas. Então nós vamos pensar agora como surge essa carta. Muito bem, logo no livro de Atos você vai ver que acontecem as primeiras conversões. Bom, quando Paulo chega exatamente na região de Filipe, ele vai para a beira de um rio, conversar com algumas mulheres, e ali uma mulher chamada Lídia, ela abre o seu coração, aceita aquela palavra, ela é batizada e também toda a sua família. Então nós temos o primeiro grupo de convertidos que vai formar a igreja de Filipenses. No segundo momento, logo no dia seguinte,
Paulo está caminhando e de repente uma mulher com um espírito de adivinhação, o espírito começa a dizer para ele que ele era homem de Deus, aquilo incomoda muito. Diz o texto que Paulo repreende porque era um espírito mau. Aquele espírito sai dessa mulher, que era uma escrava, e os senhores perdem o seu ganho, porque eles viviam de adivinhação, e Paulo é preso. Mas essa mulher é escrava, que também a partir daquele momento se converte também, muda sua vida e sai da vida de ocultismo que ela tinha como escrava. Então nós já temos dois convertidos, Lídia, na beira do rio, junto com outras mulheres, e temos a mulher com espírito de adivinhação. Quando Paulo é preso, porque ele expulsa o espírito e ele vai para a prisão, ele acaba tirando o lucro dos seus senhores. Diz o texto que Paulo na noite está ali louvando a Deus e tal, e há um terremoto, as portas se abrem, o carcereiro percebe que as portas estão abertas, no seu desespero ele tenta se matar, diz o texto. E Paulo então diz que não, ele não deveria fazer isso, porque ninguém fugiu, todos estavam ali. E aí o carcereiro, comovido, tocado por aquela situação, ele simplesmente aceita a Cristo, é batizado, ele e toda a sua família. Então nós temos três pessoas que já vão, né, imediatamente compor a primeira igreja de Filipenses, em Filipe. Então temos a Lídia, uma empreendedora, uma empresária bem-sucedida de púrpura, temos a escrava convertida e temos também o carcereiro, que era nada mais do que um soldado romano, alguém que fazia parte ali da guarnição, né, dessa lei. E então essa igreja ela vai estar sendo formada de três classes sociais, de um escravo, de uma mulher empreendedora e de um soldado ali, de alguém que estava fazendo carcereiro, tomando conta, ele como também toda a sua família. Então essa é a composição da igreja de Filipenses. Pense comigo, essas pessoas se convertem e também toda a sua família. Você lembra que a igreja ia de casa em casa, no partir do pão, nas orações? Não existia templo, não existia local de adoração, era nas casas. Então esses novos convertidos vai compor a primeira igreja da Europa. Esse grupo vai formar a primeira igreja, né, de Filipe, ali em que Paulo vai então escrever essa carta. Mas a gente precisa pensar agora no estudo de hoje, vamos entrar no estudo de hoje, sobre essa visão dessa carta, ok? Primeiro, o autor é o apóstolo Paulo. Paulo, depois que ele deixa de perseguir a igreja e ele passa a ser perseguido, ele vai ser um grande missionário, um mestre, né? Alguém articulado dentro daquela região em que ele faz 3 viagens missionárias. E toda vez que Paulo faz uma viagem missionária, ele acaba fundando uma igreja. Ele acaba convertendo pessoas. E essas pessoas eram orientadas, ele ficava por um tempo na casa dessas pessoas, discipulava, batizava, cuidava delas e então ele ia embora e deixava aquelas pessoas lá. Quando nós deparamos com algumas cartas de Colossenses, cartas de Filipenses, cartas a Corinto, nós vamos ver, irmãos, que eles estão escrevendo, Paulo está escrevendo para exatamente irmãos que foram convertidos e estão dentro de casa. Eles não estão numa igreja, estão dentro de casa. Então eram correspondências. As cartas do apóstolo Paulo era correspondência, era uma forma de Paulo se comunicar com essa igreja. E Paulo agora vai escrever a carta a Filipenses, que é a igreja de Filipenses, essa igreja que ele deixa lá formadinha, volta a fazer o trabalho missionário e agora ele manda um comunicado para essa igreja. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é quem escreve Filipenses, é o apóstolo Paulo. Ele plantou a igreja de Filipe, né? E mais ou menos 10 anos, né, depois, ele agora está preso em Roma. E é por isso que ele escreve a carta de Filipenses. A carta foi escrita num período de prisão. Paulo está preso e ele está se comunicando com uma igreja que ele fundou 10 anos, né, atrás. Essa igreja então já está caminhando, já está avançando. E dentro dessa carta, quando nós vamos ver os primeiros capítulos, primeiro capítulo e alguns versículos, Paulo vai dizer no versículo 3 o seguinte: todas as vezes que penso em vocês, eu dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas.
desde o primeiro dia até agora. Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo lhe voltar. Então, preste atenção. Paulo está com o coração grato, porque essa igreja cooperadora que ele chama, está com ele desde o início. Então, mesmo Paulo tendo se afastado, tendo ficado longe, essa igreja manteve contato com Paulo através de ofertas, através de orações, através de apoio. E em nenhum momento nós vamos ver que Paulo questiona essa igreja de Filipenses. Paulo tinha um carinho muito grande por essa igreja. Ele vai dizer que ele se sentia, com o coração grato pela vida de Filipenses, pela essa igreja, porque essa igreja demonstra ser uma igreja cooperadora, que participava com as dores do apóstolo Paulo. E é interessante que é uma igreja que está do lado do seu líder, está apoiando o seu líder. Ele está preso, mas é uma igreja que está livre, mas ela não abandona o seu líder. Ela permanece com o seu líder, ela permanece ajudando. E ele diz o seguinte, vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na minha defesa, e confirmação das boas novas. Então veja só, essa igreja ela não abandona Paulo. Paulo está preso e eles continuam defendendo Paulo, ajudando Paulo, tentando de alguma forma dar suporte a ele todo o tempo. E além disso, ela continua ainda a propagar esse evangelho. Então pense comigo, pessoal, é uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo e mesmo ele longe, tendo que fazer o trabalho missionário, é uma igreja que não abandonava, é uma igreja que estava simplesmente cuidando do apóstolo, não deixando que ele ficasse fora. Então Paulo está preso em Roma, ele foi preso 3 vezes, parece, dentro dessa realidade. Ele foi preso em Filipe, foi preso em Colossenses e foi preso também em Filemon. A vida de Paulo não era fácil, não. A vida de Paulo era chicote, chibata e tortura. Então, todas as vezes que Paulo ia pregar, ele era preso em algum momento. Mas essa igreja não abandona o apóstolo Paulo. Essa igreja continua com o apóstolo Paulo. E Paulo vai mencionar, exatamente no versículo 13, algo interessante que eu já comentei aqui. Ele diz: quero que saiba, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabe que eu estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor, anunciando a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Algo nos chama a atenção. Paulo não resmungava, Paulo não achava ruim, Paulo não era murmurador. Paulo está dando graças a Deus por ele estar preso. Porque ele diz assim, da minha prisão eu fiz uma oportunidade. Toda a guarda pretoriana sabe por que eu estou preso. Então é interessante aqui que, segundo alguns historiadores e teólogos, os soldados romanos foram também grandes missionários, que eles acabaram levando a mensagem para outras províncias. Porque os soldados eram remanejados de ano em ano, para poder servir em outro lugar, porque o Império Romano está se expandindo, havia muitas guerras, muitos conflitos nas fronteiras, e esses soldados que tomam conta de Paulo, geralmente de 4 em 4 horas tinha que trocar a guarnição de 4 soldados, Paulo todo o tempo aproveita para falar do evangelho. Então é provável, segundo alguns historiadores, que muitos soldados tenham se convertido e tenham saído dali para pregar o evangelho em outras cidades, em outros locais. Então Paulo vê isso como uma oportunidade, ele não vê isso como uma derrota. E o segundo momento, ele vai dizer o seguinte: olha, os irmãos que agora pregam com mais autoridade porque eu estou preso. Então Paulo se colocava como exemplo para o rebanho. A partir do momento que Paulo está preso, o povo está livre, mas está pregando a palavra. Por quê? Porque entende que o seu líder está preso, eles tinham que honrar o seu líder, eles tinham que seguir com a mensagem. E Paulo entende que o momento que ele está vivendo é um momento favorável, não é um momento de derrota. Aqui a gente para um pouquinho e pensa. Deus às vezes tem os seus planos em nossa vida que a gente não sabe, ok? Então aquilo que parece ser ruim para você está dentro do plano de Deus. Foi Deus que planejou. Porque quando Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito de Deus toca no coração dele e fala: não vá para a Ásia, eu quero que você vá para Filipe. E ele vai.
a primeira igreja na Europa. Agora, ele vai e não tem tortura, não tem tormento, não tem prisão, pelo contrário, tem dificuldade, tem aflição, tem dor. Então, nem sempre, né, só porque é a vontade de Deus, quer dizer que a coisa vai ser moleza, vai dar tudo certo. Vai ter luta, vai ter trabalho, vai ter que ter muita garra para fazer. E é exatamente isso que Paulo está. Imagina Paulo questionando agora: ah, mas o Senhor me mandou para cá e agora eu estou preso. O Senhor me mandou para cá e agora eu estou sendo ameaçado de morte. Paulo não é murmurador. Paulo vê aquilo como uma oportunidade e ele entende que aquilo era plano de Deus. Então a gente tem que aprender algo aqui. Deus ele tende a direcionar a nossa vida. Mas nem sempre é só porque ele nos direciona que vai ser isento de sofrimento, de dor, de suor, de trabalho. E nós vemos isso no apóstolo Paulo. Deus mandou ele ir para a Europa e ele encontra lá a morte, encontra lá a tortura, contra a dor. Então isso a gente tem que pensar. Bom, sabemos que é a carta de Paulo, sabemos também que ele estava preso em Roma. E agora, para a gente caminhar mais um pouquinho, por que Paulo escreve essa carta? E aí a gente vai ter que entender um outro ponto. Toda vez que Paulo se comunicava com a igreja, ele tinha um motivo para fazer isso. Paulo escreve essa carta por dois propósitos que ele tinha em mente, que passava no seu coração. Primeiro, para agradecer, né, Filipe pela generosidade. É uma carta de gratidão, é uma carta da alegria. Ela é uma carta que envolve o velho apóstolo e a sua necessidade. É uma carta que vai dizer que Paulo havia recebido o sustento dessa igreja, né, do apoio dessa igreja, e Paulo estava completamente grato. Mas havia também algumas outras situações que Paulo vai tratar nessa carta. Primeiro, alguns perigos que a igreja estava vivendo. A igreja de Filipe estava enfrentando exatamente dois sérios problemas, o interno e o outro externo. O interno era a desunião da igreja. Tá? Havia uma quebra da comunhão dos irmãos. Essa desunião nós vamos ver exatamente no capítulo 2, versículo 3. Diz assim, ó: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem o outro mais importante que vocês. Não procure apenas os seus próprios interesses, mas preocupe-se também com o interesse dos outros. Então o que Paulo está escrevendo nessa carta? Ele agradece, ele elogia essa igreja, ele está feliz com Filipe, ele está feliz com a igreja que apoia, mas entra agora o apóstolo doutrinando. E o que nós vamos ver nessa carta? Havia um perigo acontecendo internamente. Havia guerras, havia facções. Paulo vai chamar essas questões de adversário, ele vai chamar de pessoas inimigas da cruz, gente que estava dentro do rebanho criando contenda, criando divisão, criando briga, confusão. E Paulo está muito preocupado com isso. E ele começa então a dar algumas orientações, dizendo exatamente isso: não sejam egoístas, né? Cuidando dos seus próprios interesses, tem que cuidar do irmão, você tem que cuidar de quem precisa. Você tem que estender a mão também para aquele que necessita. Ele vai dizer que eles tinham que se preocupar não só com seus interesses, mas também com o interesse do outro. Então havia dentro da igreja uma força de desunião acontecendo. E Paulo, preso, se preocupa com essa igreja e escreve a carta exatamente para tentar ajudá-lo nesse momento tanto de angústia e de dificuldade. Agora, o externo, esse é o interno, era um problema interno da igreja. O problema externo era exatamente o perigo dos falsos mestres. Porque no capítulo 3, versículo 2, diz assim: pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outro pense de motivo para confiar nos seus próprios esforços, eu teria ainda muito mais. Então, Paulo vai falar para essa igreja o valor de Cristo. Essa igreja ela está com uma crise interna, há uma desunião, há um individualismo dentro dela, há pessoas buscando seus próprios interesses, crescendo da necessidade do outro. Paulo vai condenar. E agora nós vamos ver também que há uma crise acontecendo em relação aos ensinamentos. Então havia o judaísmo e o perfeccionismo que atacavam a igreja. Paulo
ele chama exatamente essas questões de um grande adversário que vem contra a igreja. Versículo 28 vai dizer o seguinte, capítulo 1. Por isso estou ainda mais ansioso para enviar-los de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam com grande alegria no Senhor e dê-lhe a honra que lhe merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não poderiam fazer. Paulo aqui ele vai enviar Epafrodito. Epafrodito era um companheiro de Paulo, era um jovem serviçal que ele sempre usava para poder levar os comunicados e as informações. Então Paulo ele está vendo que havia a questão do judaísmo, havia a questão dos judaizantes, a circuncisão. Mestres estavam entrando na igreja de Filipe, criando confusão, dizendo quem era judeu, quem não era judeu. No capítulo 3, vocês vão ver bastante essas questões, nós vamos falar isso no futuro. E essa visão, Paulo vai dizer que isso era carne. Era exatamente pessoas que estavam se gloriando na carne, no seu próprio esforço. E aí Paulo vai falar sobre a suficiência de Cristo, ou seja, que o sacrifício dele foi suficiente, está acima de qualquer circuncisão, de qualquer lei, né, judaica. Então, nós temos que, nesse amparo, entender o que está acontecendo. Recapitulando, porque a hora já está avançando, a igreja fundada é a primeira igreja da Europa, fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo está preso e escreve essa carta de Filipenses para essa igreja, que foi fundada por 3 classes sociais de pessoas. A Lídia, que era uma mulher empresária bem-sucedida, a mulher da adivinhação, com espírito de adivinhação, que se converte também, e o carcereiro, porque diz o texto que ambos se arrependeram e toda a sua família foi batizada. A partir dessas conversões no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, está fundada a primeira igreja na Europa, a igreja de Filipenses. Essa igreja era uma igreja cooperadora, amável, cuidadora do apóstolo Paulo. Paulo tinha tremenda gratidão por ela. Ele diz que todas as vezes que lembra dessa igreja, ele simplesmente agradece a Deus pelas lutas que ele passou e essa igreja sempre o acompanhou. Mas Paulo escreve essa carta com uma preocupação, um agradecimento de tudo que a igreja fez, mas havia também a preocupação, porque primeiro havia a desunião, há pessoas que estavam buscando seus próprios interesses, esquecendo de cuidar das pessoas. E segundo, havia a guerra religiosa. Havia falsos mestres que estavam entrando nessa igreja e dizendo que era necessário a circuncisão, que eles tinham que, o gentio tinha que circuncidar. Paulo então vai escrever dizendo que há uma suficiência em Cristo. Ele está acima de qualquer situação, de qualquer legalismo, de qualquer realidade, ok? Então, esse é o nosso amparato, essa é a nossa forma que nós temos que entender a carta de Filipenses. Paulo está sentado na prisão de Roma escrevendo, mas ele tem algo na cabeça, a preocupação com a igreja. Era a forma de Paulo pastorear. Paulo não tinha um microfone, não tinha um WhatsApp, não tinha celular para ficar mandando mensagem. Ele tinha que escrever. Então, o que nós lemos na carta de Filipenses, e eu convido você, se você tiver uma oportunidade de ler, são 4 capítulos. O que nós estamos vendo aqui é exatamente um apóstolo preocupado com uma igreja. E ele está pastoreando essa igreja, ele fundou essa igreja. Mas agora ele está preso, está longe, ele precisa cuidar desse rebanho. O que me chama a atenção é que os problemas do apóstolo Paulo são os mesmos problemas hoje. A mesma preocupação que Paulo tem em questionar a desunião, em questionar a falta de comunhão da igreja, muitas vezes nós encontramos isso hoje. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, a falta de humildade, que vai trazer o quê? Quebra de relacionamento, quebra de unidade. E Paulo vai bater firme nisso. Um outro problema que nós encontramos hoje são homens fazendo leis, falando coisas que Deus nunca disse, ensinando e interpretando a Bíblia conforme ele pensa ou eles acham conveniente. E não parte de um princípio da Bíblia para o homem,
mas infelizmente parte do homem para a Bíblia. Então, algo que a reforma protestante sempre questionou, a revelação ela tem que sair, o ensino da palavra, ela tem que sair da palavra e não de pensamentos, desejos psicológicos, emocionais do homem. Ela tem que sair das escrituras. Então, quando um pastor, um teólogo, que tem uma linha reformada, que tem uma linha cristã autêntica, ele vai partir da Bíblia para as pessoas. Mas, infelizmente, hoje, alguns líderes religiosos, não são todos, querem ter uma ideia na cabeça e vão para a Bíblia para buscar uma informação para poder fazer daquilo que ele quer que se concretize. E usam a palavra de Deus. Eles não são usados pela palavra. Eles querem usar a palavra para fazer o seu próprio bem ou sua própria vontade. Paulo está condenando um ataque do perigo dos falsos mestres. Claro que nesse momento os líderes estão falando sobre a circuncisão. Mas se nós formos parar um pouquinho para pensar hoje, quantas doutrinas, quantos ensinamentos estão sendo feitos e colocado, enxertado na cabeça do povo, que a Bíblia nunca ensinou, que a Bíblia nunca disse, que você não encontra respaldo em lugar nenhum. Nós entendemos que uma doutrina ela tem que estar tanto no Velho como no Novo Testamento. Ela tem que se completar, não pode se contradizer. Mas, infelizmente, primeiro porque o povo não quer estudar, não quer ler, não quer questionar, aceita tudo que aparece, é uma luzinha, é uma fumacinha, é um negocinho mais alegre, o pessoal acha que já é Deus, né? Não para ler, não para escutar, o que está ensinando? Isso aí está errado. A Bíblia nunca falou isso, a Bíblia nunca ensinou isso, mas as pessoas se deixam levar pela emoção. Infelizmente, nós temos hoje uma geração que é movida por emoção. Se não tiver festa, se não tiver barulho, se não tiver isso, aquilo, não é Deus. Então, é complicado, né? Porque o apóstolo Paulo está dentro de uma prisão sozinho, numa friagem tremenda, numa umidade tremenda, e ele está ali sendo usado poderosamente por Deus. Então, isso é uma forma externa de pensar. E Paulo vai questionar isso exatamente porque alguns estavam se vangloriando da circuncisão, dizendo, né, porque a circuncisão era a marca no órgão, né, do homem, e aquilo ali era uma forma de mostrar que eles eram judeus, autênticos, estavam cumprindo a lei, e eles se vangloriavam com isso, eu sou circuncidado, e não é muito diferente de hoje, né? Algumas pessoas querem se destacar porque tem dom, porque eu tenho dom disso, eu tenho dom daquilo, porque eu sei tocar, eu sei cantar, eu sei pregar, vaidade. E é exatamente isso que Paulo está dizendo, não sejam egoístas, e nem tente impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem o outro mais importante que vocês. Paulo está dando uma paulada na cabeça da igreja. Ele começa a carta agradecendo. Sou grato, amo vocês, muito obrigado pela ajuda. Mas agora ele está indo firme. Ele está indo de voadora na igreja dizendo, olha, está tudo errado, para aí. Vocês estão tendo duas crises, falta de comunhão e está tendo uma segunda. Existe entre vocês falsos mestres. Olha o que diz o versículo 2, capítulo 3 de Filipenses. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegrando-nos no que Cristo fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se ao outro pensam ter motivo para se confiar nos próprios esforços, eu teria ainda muito mais. Então, olha o que Paulo fala, é cães. Chama os falsos mestres de cães. Cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Então estava havendo um problema na igreja. Eles estavam querendo a circuncisão, exigindo da igreja, e Paulo vai dizer, nós que adoramos a Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Porque a circuncisão de Paulo ele vem do coração, de uma limpeza de alma, de coração, de mente. Então, irmão, é isso que a gente tem que entender aqui. Eu tenho que parar, senão fico empolgando, acabar passando do horário, já são 30 minutos de live. Amanhã eu estou de volta para a gente poder conversar mais um pouquinho. Então guarda isso, carta de Filipenses, carta da alegria, escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo está preso, é a primeira igreja da Europa que está sendo fundada. É uma igreja que foi fundada pelas 3 conversões belíssimas que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos.
Lídia, na beira do rio, a mulher com o espírito de adivinhação e o carcereiro, que ele e toda a sua família são batizados, e aí surge a primeira igreja. E Paulo agora vai estando preso em Roma, escreve uma carta com uma coisa na cabeça. Essa igreja tinha problema, a desunião entre eles, e havia falsos mestres ensinando a doutrina de forma errada. Ok, pessoal? Beleza? Guarda isso na cabeça, anota, revê a aula, assiste novamente e nós vamos seguir nessa batida aí. Deixa eu ver quem chegou aqui. Deixa eu ver. Carminha, Maria Luísa, Paulo, Doralice, Nucilene, Janaíra, Sônia Regina, Edileuza, Graça, Sônia. Tá mandando aqui um abraço para todo mundo da segunda igreja. Adriano Paula. A Soninha pede oração pelo Tiago de Paula. Tá pedindo oração pelo seu filho. Antônio Vieira, Maria da Penha. Quem mais? Edneuza, Badi tá aí também. Antônio, Sheila Melo, Marivaldo Rocha, Cristiane Dutra. Quem mais? Paulo Bonifácio, Juciné Genaio, Alain, tá por aí também. Deus abençoe, Gilca, Marionete. Beleza, pessoal? Então a gente vai terminar aqui. Tá ok? Nós vamos terminar aqui, nós vamos seguir com a nossa caminhada. E eu espero encontrar você no próximo estudo amanhã, sem falta, nós estarmos juntos aprendendo aqui a palavra de Deus. Ok, pessoal? Vamos orar. Tenha uma noite de descanso, não esqueça de reservar o almoço. Domingo, culto tranquilo, igreja tranquila, tá mais seguro que aqui fora. Quem pega ônibus, o trem, vai para o mercado, vai para ficar batendo perna, a igreja tá beleza, tranquilo. Um grupinho de manhã, um grupinho à noite, todo mundo separado, álcool gel, palavra de Deus, rever os irmãos, e Deus é a nossa segurança, tá todo mundo tranquilo. Não tem ninguém doente da segunda, ninguém morreu com essa doença, nem vai morrer, e eu creio que tudo vai passar, e nós vamos estar juntos para a glória de Deus. Ok, pessoal? Um abraço, vamos orar e que você tenha uma noite de descanso. Pai querido, rendemos graças pelo conhecimento da Tua palavra, pelo aprendizado. Agora eu te peço que Teus filhos sejam guardados pelo Senhor. Dê uma noite de sono, dê uma noite de paz, que a Tua mão poderosa possa estar guardando a vida dos Teus filhos. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amanhã, 20 horas, estamos juntos novamente, continuando com Carta de Filipenses. Um abraço, uma boa noite, pessoal.